Mas nesta noite, então, nós queremos falar sobre a Santa Igreja Católica. Então, uma primeira coisa a se pensar é: queria Jesus uma religião quando ele se fez carne? É uma pergunta importante. Isto é, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, ela se encarna, ela vem até a Terra, ele ensina, ele congrega as pessoas, e ele quer que essas pessoas chamem todas as outras, de todos os tempos, de todos os lugares para ele, anunciando o reino de Deus. A minha pergunta é: Jesus queria uma igreja ou ele não queria uma igreja institucional, com uma hierarquia, com regras? Jesus queria só o reino de Deus, assim, abstrato, ou ele queria uma igreja com uma hierarquia, como nós temos hoje? O que vocês acham? Há aqueles que dizem que Jesus veio à Terra e o que ele queria era só o reino de Deus. E aí o que é o reino de Deus? É a paz no coração, é você viver bem. E o homem, ele não conseguiu fazer isso, então ele teve que criar igrejas. Mas essa não é a nossa fé. E nem o que historicamente a gente vê de Jesus. Jesus, ele veio até esta terra, ele falou da salvação, ele chamou os homens do mundo inteiro e ele quis uma igreja institucional, um agente visível que fosse capaz de comunicar aquilo que ele ensinou e distribuir as graças que ele conquistou para nós em toda a sua vida. Então vamos ver essas duas primeiras coisas. Eu quero falar hoje para vocês da Santa Igreja Católica, e eu vou começar falando para vocês primeiro que Deus quis uma religião, Deus quis uma igreja, e depois eu vou falar para vocês por que é que essa igreja que ele quis é a Igreja Católica. Ou melhor, por que é que a igreja que ele fundou, a Igreja de Cristo, é a Igreja Católica. Bom, então eu já disse que Jesus, ele queria uma religião, uma igreja. Imagina só, Jesus sai lá do seio do Pai, no céu, na perfeição, para vir aqui à terra, sofrer as dores da vida humana, para poder ensinar as coisas de Deus. Imagina se ele não deixasse homens responsáveis para poder guardar aquilo que ele ensinou, interpretar de um jeito legítimo aquilo que ele ensinou e ensinar para o mundo todo aquilo que Jesus falou. Imagina, ele sai lá do céu, fala aqui na terra por 33 anos, e ele não ia se preocupar em deixar homens aptos para guardar o que ele ensina, interpretar o que ele ensina e ensinar o que ele ensinou. Se ele não quisesse uma igreja, iam passar 50 anos, 100, 200 para ser otimista, e tudo aquilo que ele tinha dito cairia no esquecimento. Sim ou não? Imagina? Eu chego aqui para vocês, começo a ensinar uma doutrina, vou embora e vou confiar que vocês, por mais de 1000 anos, ensinem as mesmas palavras que eu disse, do jeito que eu disse, sem ensinar ninguém de um modo especial, sem deixar uma instituição específica para guardar essa mensagem. Imagina, ninguém faz isso.
Então era preciso um agente visível, uma instituição que, primeiro, guardasse a palavra de Deus, segundo, interpretasse de modo autêntico esta palavra, terceiro, promulgasse para o mundo todo essa palavra. Se ele não fizesse isso, se ele não organizasse algo assim, Jesus ele não seria Deus, ele seria um louco. Confiando que durante todos os séculos aqueles homens conseguiriam guardar todo o seu ensinamento. Não, era preciso que ele instituísse um agente visível, uma igreja, uma instituição que, número 1, guardasse, fala isso, guardasse, interpretasse e promulgasse a palavra. Deus ele queria ou não queria uma religião? Com certeza. Seria fora de propósito que ele pensasse que as pessoas naturalmente iriam ensinar uma após outra aquela mesma palavra que ele tinha vindo ensinar. Isso não acontece de modo natural. Jesus, ele precisa de uma instituição, de um agente visível que guarde. A igreja guarda naquilo que a gente fala, depositum fidei. Consegue falar isso? É latim. Depositum fidei. O depósito da fé. Então, tudo o que Jesus ensinou, nós temos guardado no depositum fidei, no depósito da fé. Tudo o que Jesus ensinou, ele deu autoridade para essa igreja interpretar, no que nós chamamos de magistério. O magistério da igreja, ele é encarregado de interpretar tudo aquilo que tem no depósito da fé. E Jesus, ele nesta igreja, quis que nós fôssemos missionários. Então, tudo aquilo que está no depósito da fé, interpretado pelo magistério, fosse levado adiante aos 4 cantos do globo, para que todos recebessem a notícia de que nós temos um Salvador, que esse Salvador morreu na cruz por nós, para que hoje nós, aqui em 2025, pudéssemos sermos libertos por esse Jesus. Ora, mas Jesus ele não só falou, Jesus ele fez. Como Jesus é Deus, tudo aquilo que ele fazia nessa terra tem um valor meritório incomensurável. Nós não podemos medir, por exemplo, o valor meritório que Jesus na sua circuncisão teve. Jesus bebezinho, ele foi circuncidado. A circuncisão é você cortar uma pelinha do homem. E isso era a marca de que aquele homem ele era judeu. Jesus, bebê, circuncidado, aquele choro da circuncisão já era suficiente para a salvação do mundo todo. Uma palavra pronunciada por Jesus já era suficiente diante do Pai para salvar o mundo todo. Todo ato, toda palavra de Jesus é salvífica. Então, para onde é que vai toda esta graça, todos estes méritos que Jesus conseguiu adquirir para nós? Ora,
essas graças e esse mérito deveria ser distribuído aos homens do mundo inteiro por alguém, sim ou não? Era necessário alguém responsável para poder, tendo esta graça, guardando esta graça, que distribuísse para todos os homens de todos os tempos. Era necessário um agente visível que pudesse dar a graça santificante, que pudesse dar a graça do perdão, que pudesse dar a graça da reconciliação. E este agente visível é a igreja. Vocês entendem que falar que Jesus ele não queria uma religião é loucura desde o princípio? Como é que Jesus não ia querer uma instituição que guardasse, interpretasse e ensinasse aquilo que ele disse? Como é que Jesus não ia querer uma instituição que distribuísse as graças que ele conquistou para nós durante a sua vida terrena? É absolutamente necessário uma instituição que fosse capaz de guardar, interpretar e promulgar os seus ensinamentos, e também uma instituição que fosse capaz de distribuir as suas graças. Bom, Jesus quis ou não quis uma religião? Sim. Hã? Sim. Bom, mas religiões aí nós temos várias, né? Ditado popular dizer que placa da igreja não salva ninguém, não é? Você já ouviu falar isso? Ah, placa de igreja não salva ninguém. Deus é o mesmo, né? Ele está em todo lugar. O importante é você acreditar em Jesus. É muito comum que nós ouçamos isso. Sobretudo de pessoas desavisadas, né? Vamos pegar a nossa Bíblia aí. Vocês vão abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus está do meio para o final da Bíblia. Mateus, capítulo 16. Deixa eu ajudar a senhora. Vocês sabem quantos são os evangelistas? Quantos são aqueles que escreveram a vida de Jesus? 4. Que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16. 16. Mateus 16, versículo 16 também. Olha aí. Acharam todo mundo? Essa passagem é o seguinte: Jesus chegou para os apóstolos e seus discípulos e perguntou assim: olha, o que o povo aí ao redor está falando que eu sou? Aí os apóstolos responderam: Jesus fala que tu és Elias. Elias foi um profeta do Antigo Testamento. Então alguns acreditavam que Jesus era a volta de Elias para o mundo. Aí um outro apóstolo falou: outros também falam que você é João Batista, que João Batista voltou em você. E aí Jesus: ok, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E esse é o contexto de Mateus 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto,
mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Bom, então eu acabei de falar para vocês que Jesus ele quis uma religião, mas era preciso que tivesse um agente visível que guardasse, interpretasse e promulgasse aquilo que Jesus ensinou. Ademais, era preciso um agente visível que distribuísse as graças que Cristo conquistou para nós na sua vida terrena. Até aqui tudo bem, né? Como é que Deus ele ia então instituir esse agente visível, esta igreja, para guardar, interpretar, ensinar e distribuir os seus méritos? Jesus ele fez assim: dentre os seguidores dele, ele escolheu 12 que eram mais próximos, que são os 12 apóstolos. Então, naquele grupo grande de discípulos que tinha, Jesus escolheu 12. Diminuiu ali, né? Esses 12 andavam com Jesus para todos os lugares. E mais, para esses 12, depois que Jesus ensinava as parábolas, ele explicava melhor para esses 12. Ele dava uma atenção melhor para esses 12, porque esses 12 seriam os responsáveis de evangelizar o mundo todo. Bom, dentre estes 12, nós acabamos de ler que Jesus escolheu um para ser muito especial, não é? Depois que Pedro fala para Jesus assim: olha, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois que Simão Pedro, ele faz este ato de fé, quer dizer, você não é um profeta, você não é Elias, você não é João Batista, você é o Filho de Deus. Deus como Deus. Tu és o Filho de Deus. Então, a partir desta profissão de fé de Pedro, Jesus então muda o nome, porque o nome dele era Simão. E aí fala: então você não é mais Simão, você é Pedro. Só que Pedro quer dizer pedra. No original não tem essa distinção, Pedro e pedra. Então é como se Jesus falasse assim: olha, por isso eu te digo, Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa profissão de fé de Pedro, isto é, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e sobre Pedro, Jesus, ele faz erigir, faz erguer, faz aparecer a sua igreja. Então aqui nós temos uma coisa muito importante. Nós não podemos distinguir a igreja de Cristo da fé de Pedro. Vocês entenderam, né? E aí Jesus, ele vai, olha como que Jesus ele é profundo. Ele diz o seguinte: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso aqui parece um enigma, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra
será ligado nos... Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu trouxe o catecismo da igreja para a gente poder entender o que é essa coisa da chave. Porque é estranho, né? Como assim eu te dou as chaves do reino dos céus? Bom, o catecismo, no seu parágrafo 551, 552 e 553, ele fala assim, olha, desde o início de sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de 12 para estar com ele e para participar de sua missão. Dá-lhes participação em sua autoridade e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. Permanecem para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Bom, então, Jesus escolheu esses 12, deu a esses 12 a autoridade, e por meio desses 12, Deus dirige a sua igreja. Parágrafo 552. No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja construída sobre Pedro. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja construída sobre Pedro a vitória sobre as potências da morte. Bom, olha só. Os apóstolos foram morrendo, não foram? Então eles precisavam deixar sucessores, senão a mensagem de Cristo ia acabar. E ele ter se feito homem teria sido inútil. Então era preciso que esses 12 fossem deixando sucessores. E então foi surgindo uma sucessão dos apóstolos, que nós chamamos de sucessão apostólica. Isso é importante. Vamos falar então, olha, sucessão apostólica. Ih, não sabe falar sucessão? Vai lá, sucessão apostólica. O que quer dizer sucessão apostólica? Quer dizer que os 12 apóstolos foram deixando sucessores. Esses sucessores dos apóstolos, eles têm um nome. E o nome dos sucessores dos apóstolos é bispo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, mas o sucessor de Pedro é um bem específico. É o Papa. Por isso que o Papa, ele tem a autoridade sobre toda a igreja, porque ele é o sucessor de Pedro. Em algumas igrejas em Portugal, foi feita a sucessão dos apóstolos até chegar no bispo atual. De tal modo que o bispo daquela diocese sabe exatamente de qual apóstolo ele é sucessor. Uma coisa maravilhosa. Por isso que Jesus fala assim, olha, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele não deixou o seu povo. Os apóstolos estavam ali pregando o evangelho, sendo o sinal de Cristo para os homens de todos os tempos. Bom,
Estamos caminhando na construção do raciocínio. Eu falei para vocês que Deus ele queria uma religião. Por que Deus ele queria uma religião? Porque era necessário um agente visível, uma igreja, que fosse responsável de guardar, interpretar e ensinar tudo que Jesus deixou. E além disso, era necessário um agente visível, uma igreja, para poder distribuir as graças que Jesus nos deixou com tudo aquilo que ele fez na terra, porque tudo que ele fazia era meritório. Então era necessário uma religião, é necessário uma igreja. Bom, Jesus ele começou a organizar essa igreja. Então, do grande número de discípulos, Jesus ele chamou 12. Tá vendo que já tem uma hierarquia? Desses 12, Jesus ele escolheu um. Quem que é esse um? Pedro. Quem que é o sucessor de Pedro? Você pode pesquisar. Nós temos a sucessão certinha. Procura a lista dos papas na Wikipédia. Você vai chegar Francisco, Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI, Pedro. Mesmo o ateu mais ferrenho, o protestante mais cego, eles não podem negar que Pedro, ele foi o nosso primeiro papa. E que nós vivemos em uma sucessão apostólica. Por isso que a igreja se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é igreja por quê? Porque igreja quer dizer convocação. São aqueles homens convocados para seguir Jesus. Nessa igreja que é um agente visível para poder ensinar o que Jesus deixou e distribuir os seus bens. Católica, porque católico é uma palavra grega que quer dizer universal. Então, ela está em todos os lugares do globo e é para todo mundo. Então, igreja católica, que é universal, apostólica, porque vem dos, e romana, por quê? Porque ela tem sede em Roma. Pedro, cada um dos apóstolos foram evangelizar um lugar. Pedro, que foi o escolhido para ser o chefe dos apóstolos, ele foi evangelizar Roma e morreu lá em Roma. Ora, se Pedro morreu em Roma, era conveniente que a igreja tivesse sede em Roma. Por isso que nós somos romanos. Igreja católica romana. Entendeu? Bom, eu sei que nós temos pouco tempo, mas eu tenho que explicar para vocês uma coisa que ficou aí, né? Eu não falei das chaves. Nós vimos que, para Pedro, Jesus deixou as chaves do reino dos céus, de tal modo que tudo que ele ligava na terra era ligado no céu, e tudo que desligava na terra era desligado no céu. Parágrafo 553 do catecismo. Quem não tem catecismo precisa ter. Como que um católico não tem o catecismo, a sua fé? Tem que ter e tem que ler, viu, gente? Não adianta só comprar o catecismo. Isso é importante. Não é? Tem um monte de gente aqui que eu sei que tem. Na lojinha Espalha Amor tem catecismo. Aí, ó, faz sua propaganda, meu filho. Olha aí. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as do reino dos céus.
O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será Desligado no céu. Aí o catecismo explica. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Quando um prefeito vai tomar posse, como é que faz? Dá uma chave simbólica para ele, não é? A chave da cidade. Porque agora ele tem a chave, agora ele governa. Olha só. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Porque depois que Jesus ressuscita, ele aparece para Pedro e ele fala 3 vezes para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Parece que para Jesus ainda não estava claro para as pessoas que Pedro era o chefe, era o pastor. E aí então ele fala 3 vezes: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. O que significa apacentar? Cuidar, guiar. Então Pedro, o nosso Papa, ele é responsável de cuidar da fé dos homens do mundo inteiro e de guiar esses homens na fé. Quando o Papa estava aqui no Brasil, foi muito bonito que a juventude toda gritava: o Papa é Pedro, o Papa é Pedro, o Papa é Pedro. A nossa fé, uma das notas mais caras da nossa fé. Bom, então vamos ver o que é esse poder das chaves. Poder de governar a casa de Deus. Confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa, aí aqui tem 3 coisas. O poder de ligar e desligar, suspense. Significa 3 coisas. Faz assim, ó, com o dedo. Primeira coisa: a autoridade para absolver os pecados. Pronunciar juízos doutrinais. E tomar decisões disciplinares na igreja. Tomar decisões disciplinares na igreja. Olha só. Absolver os pecados. Quando Jesus ressuscita também, ele fala assim para os apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, estes lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes os pecados, estes pecados serão retidos. Isso não lembra para vocês o que a gente acabou de ler em Mateus 16? Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Então, primeiro munus do poder das chaves: absolver os pecados. Então Deus deu para os apóstolos e a sua igreja, que tem o poder das chaves, o poder para perdoar os pecados. Basta você confessar para Deus sozinho na sua casa. É bom que você converse com Deus. É bom que você confesse para Ele. Mas lembra que Jesus quis um agente visível que pudesse distribuir as suas graças? Então você tem que ir até este agente visível, a igreja, por meio dos administradores dos dons da igreja, que são os bispos e os sacerdotes. E aí, então você, diante do bispo ou do sacerdote, você confessa os teus pecados. E aí, por conta do poder das chaves, o Padre, em persona Christi, na pessoa de Cristo, ele perdoa os teus pecados. Vai no pastor e fala os teus pecados.
Ele vai chorar com você, ele vai te dar uma palavra de conforto, ele pode até cantar uma música bonita, porque eles são bons nisso. Você vai ficar emocionado, mas o teu pecado vai continuar lá, porque eles não têm o poder das chaves. Eles não são sucessores dos apóstolos. E você entende a gravidade do crescimento do protestantismo? As pessoas estão se perdendo por falta de conhecimento. As almas vão se perdendo em grande número, porque elas não estão tendo nem a chance de saber aquilo que nós temos um depositum fidei, interpretado pelo magistério e ensinado pelos nossos pastores. Bom, então, primeiro munus, primeiro poder do poder das chaves é absolver os pecados. Vocês nem estavam lembrando, né? Ai, dá uma tristeza. Ó, primeiro munus do poder das chaves, qual que é? Uau, muito bom. Segundo, pronunciar juízos doutrinais. Repetem comigo. Pronunciar juízos doutrinais. Você já viu aqui na Bíblia alguma vez falar de trindade? Não. Não tem a palavra trindade na Bíblia. No entanto, a nossa fé é trinitária. Nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja pegou no depósito da fé em tudo aquilo que tinha. Aí ela, pelo magistério, interpretou tudo aquilo que foi dito e falou: Deus, ele é trino. Você já viu aqui na Bíblia algum momento falar que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus? Não. Você já ouviu falar aqui na Bíblia que Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, ele é uma pessoa em duas naturezas? Não. Quem foi que ensinou isso? A igreja. A igreja pegou do depósito da fé e pronunciou um juízo doutrinal. Por quê? Porque Deus deu autoridade para que a igreja pudesse interpretar tudo aquilo que foi dito e emitisse juízos doutrinais. E se você não acredita nisso, você está fora da fé da igreja. E você está fora da verdade. Por isso que o Papa, e as pessoas não entendem isso, por isso que o Papa ele tem a infalibilidade. No que toca fé e moral, tudo que ele ensina, se for da cadeira de Pedro, a gente fala ex cátedra. Quando ele fala ex cátedra da cadeira de Pedro, ele é infalível. Porque ele, o Papa Pedro, recebeu o poder das chaves para pronunciar juízos doutrinais. Gente, atenção! Onde é que você leu na Bíblia que Maria é imaculada? Não tem. E no entanto ela é imaculada. Porque a igreja pegou no depósito da fé tudo aquilo que foi dito e escrito pelo magistério, interpretou e promulgou, fez um juízo doutrinal pelo poder das chaves e disse: Maria é imaculada. E quem não acredita nisso, está errado. Não é um juízo arbitrário, eu falo o que eu quero e promulgo. Não, pega no depósito da fé. Estuda, ensina, escuta e emite o juízo. Ah, mas por que a igreja tem essa autoridade? Porque Deus deu.
Porque Deus precisava de uma instituição, de um agente visível que guardasse, interpretasse e ensinasse. Então, pelo poder das chaves, 3 munos. Primeiro, primeiro munus, primeira força que vem na igreja pelo poder das chaves é o de absolver os pecados. Segundo, emitir juízos doutrinais. Então, ensinar a fé, a doutrina. Terceiro, vamos ler. Tomar decisões disciplinares na igreja. Vamos lá. Tomar decisões disciplinares na igreja. O que quer dizer isso? A igreja tem a sua disciplina. Por exemplo, vocês sabem que existem os 10 mandamentos da lei de Deus e existem os 5 mandamentos da igreja. Então, na verdade, não são só 10 mandamentos, nós temos 15. Os 5 mandamentos da igreja são ouvir a missa inteira todos os domingos. Quer dizer, se você chega na missa no ato penitencial, você não está cumprindo o preceito dominical. É a missa inteira. Se confessar pelo menos uma vez no ano na Páscoa. Você não vai se confessar uma vez no ano só, mas pelo menos uma vez no ano a igreja nos obriga a rezar. Entendeu? Ajudar a igreja em suas necessidades, quer dizer, o dízimo. Um dos 5 mandamentos da igreja. Não comer carne todas as sextas-feiras do ano. Católico não come carne na sexta-feira. Ah, mas de onde é que veio isso? A disciplina da igreja. Não é só na quaresma? Não é só na quaresma, Mateus. Todas as sextas-feiras do ano, o católico não come carne, porque toda sexta-feira nós fazemos memória da paixão de Cristo. A senhora arregalou o olho assim. Era para vocês saberem. Olha isso. Então, o que é tomar decisões disciplinares na igreja? A igreja, ela deu essa disciplina, esses 5 mandamentos. Ela pode mudar amanhã? Pode. É uma disciplina da igreja, ela que fez. Agora, a igreja pode mudar os 10 mandamentos? Não. São os 10 mandamentos da lei de Deus. Agora, esses 5 mandamentos da igreja, ela pode mudar. Entendeu? O Papa pode chegar, olha, não está dando certo isso, vamos mudar isso aqui. Entendeu? O padre aqui no Ocidente, ele é celibatário, ele não casa. Jesus falou isso na Bíblia? Não. Isso está no depósito da fé? Não. Isso é uma disciplina da igreja. A igreja pode mudar? Pode. Não vai fazer isso. Mas não vai fazer isso porque o Papa já falou ex cátedra. Espera aí. Esquece isso, agora eu estou na dúvida. Acho que é só do sacerdócio de mulher que ele falou ex cátedra. Da cadeira de Pedro. Mas entende que existem decisões disciplinares que a igreja fez e que ela pode fazer. Por quê? Porque existe este poder das chaves. E isso é bíblico. Aliás, quem foi que disse que esses livros da Bíblia são livros sagrados? Vocês viram na primeira semana, né? Quantos livros tem a Bíblia? Hã? 73. Olha só. Quem foi que disse que esses são os livros inspirados por Deus? Hã? A Igreja Católica, porque ela tem o poder das chaves. Ela foi ao longo do tempo ouvindo a palavra, os bispos foram entendendo quais eram os livros sagrados, e aí um dia
O Papa com os bispos falaram, os livros sagrados são este. Aí o protestante vem 1500 anos depois e fala, só vale o que está escrito na Bíblia, sola escritura. Eu quero saber onde é que está escrito na Bíblia que só vale o que está escrito na Bíblia. Se quando ela foi escrita, e ela foi escrita por mais de 1000 anos, nem existia Bíblia. Aliás, quando Jesus era vivo e pregou, não existia nem o Antigo Testamento compilado como nós temos hoje. Nós temos a Bíblia hoje porque Jesus deixou para a igreja o poder das chaves. E qual igreja é esta? A igreja de Pedro. E qual que é a igreja de Pedro? A igreja católica. Você pode não se sentir bem aqui. Você pode não se sentir bem na missa. Você pode achar o culto lá da outra igreja muito mais animado, muito mais bem produzido. Você pode achar as músicas da outra igreja muito melhores. Você pode sentir arrepios de arrebatamentos das outras igrejas. Elas vão continuar não sendo de Cristo. E a igreja católica vai continuar sendo a igreja de Cristo. A única com a plenitude da verdade. As outras igrejas têm parte da verdade de Cristo? Tem. Só que só a igreja católica tem a plenitude da verdade. Coisas boas acontecem nas outras igrejas, a gente não chama de igreja, a gente chama de comunidades eclesiais. Um termo técnico, né? Mas vamos falar igreja porque a gente está no popular aqui. Coisas boas acontecem nas outras igrejas? Sim. Você não conhece gente que teve um encontro com Cristo, que mudou de vida, vivia nas drogas, vivia no crime, traía a mulher, estava numa coisa toda errada, e aí vai num culto lá, a música toca o cara, e ele muda de vida assim, da água para o vinho. Vocês já não viram isso? Eu vejo isso. Coisas boas acontecem nas outras igrejas, nas outras comunidades eclesiais. Eles têm partes da verdade. No entanto, nós temos a verdade inteira. A Igreja Católica tem a plenitude da verdade. O Concílio Vaticano II fala assim, olha, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Quer dizer que existem sementes do Verbo, existem coisas boas, verdades de Cristo nas outras igrejas. Mas são só partes. A Igreja Católica tem a plenitude da verdade. Bate no seu peito agora e fala assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque eu estou na Igreja de Cristo. Porque eu estou na Igreja de Cristo. Eu estou na sua igreja. Eu estou na sua igreja. Eu quero pedir a fidelidade. Eu quero pedir a fidelidade. Para conhecer e viver. Para conhecer e viver. Sempre mais Sempre mais a tua palavra. a tua palavra. Amém.